tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, meus amados, muito bom estar com vocês mais uma vez. Que Deus venha ministrar a palavra dele segundo a vontade dele na sua vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você, se você puder assim abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 5, o verso 1 em diante, ele diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Interessante essa palavra, esse texto aqui. Ele nos chama a atenção a algumas questões, as quais eu quero compartilhar com você nesse momento. Os discípulos ainda não eram discípulos, né, seguidores de Jesus Cristo, vão passar a ser de agora em diante, vai ser convidado para então poder ser pescadores de homens aqui. Mas o texto fala de uma pesca maravilhosa. Jesus Cristo, ele entra no barco, pede um barco, e o barco afasta um pouquinho da praia, e ele anuncia a palavra ali às pessoas que ali estavam. E as pessoas ouviam a palavra, os ensinamentos de Cristo Jesus. Mas o texto nos chama a atenção a algumas coisas, o qual eu preciso compartilhar com você nesse momento aqui agora. Havia pescado aqueles que tinham emprestado o barco para Jesus. E ele basicamente pescou, Pedro tinha pescado a noite toda. E talvez os melhores momentos da pescaria. O texto não fala, mas talvez era naqueles dias, naquele momento, o lugar da pesca era aquele momento ali, a hora é aquele lugar. Ele escolheu os melhores lugares. E basicamente, segundo o texto aqui, ele não pegou nada, ou quase nada. Ele tinha suas despesas, tinha que pagar os impostos, ele tinha que pagar a saída dele do barco. Não se sabe se o barco era dele ou não, se era alugado, se era emprestado. Ele tinha umas dívidas a ser pagas ali. Ele tinha que manter o alimento também da sua família. E nada tinha pego. Ele estava então cansado. E ele estava lá, alguns lavando a rede ali, porque não tinha pego nada. E Jesus, depois de ministrar a palavra, talvez em gratidão, aquela questão, ou até mesmo para trazer um momento de fé àquele que emprestara o barco,
pediu que eles voltassem novamente ao mar e que lançassem a rede. Uma coisa que me chama muita atenção no texto é versículo 5, onde diz: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. É como se ele falasse: Mestre, nós passamos o melhor momento da pescaria tentando pescar e não pegamos nada, nem um peixe. Mas ele diz uma palavra interessante, a qual acredito que precisa ser uma palavra para mim e para você nos dias de hoje. Ele diz: Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí está uma diferença para as nossas vidas. É você fazer algo mediante uma palavra de Cristo Jesus. Isso nós precisamos termos fé, ousadia, coragem. É entender que o que Jesus Cristo diz para você é a vontade dele. Isso significa que quando você impor as mãos sobre alguém e orar por ele, você entender que isso é Jesus Cristo que quer. Que ele quer a cura do enfermo. Que ele não quer que ninguém sofra. É quando você clamar a salvação por vidas, por almas, é você entender na sua oração e crer que Jesus Cristo quer responder essa oração. Que ele quer livrar a pessoa do pecado e quer trazer essa pessoa até a ele. Então quando Pedro diz essa palavra, sobre a tua palavra lançarei a rede, ele estava crendo e ele estava obedecendo aqui. Ele estava obedecendo a Jesus Cristo. Algo que tem nos faltado nos dias de hoje, a questão da obediência, de acreditarmos, de crermos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e que Ele faz a diferença. Então eu convido você nesse momento a colocar a sua fé em Cristo Jesus e obedecer a palavra dele para que as coisas venham a acontecer. O texto vai falar que Pedro novamente voltou para o mar, lago de Genezaré, e ele então lançou a sua rede. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele era um lago de água doce, talvez considerado mar pela distância, da dimensão que ele era. Em alguns lugares ele media a distância de comprimento de 18 a 26 quilômetros e de largura, entre alguns lugares, até 3 quilômetros de largura. Então era algo de bastante extensão e de largura aqui. E era esse lugar que Pedro voltou então para lançar as suas redes, pela palavra do Mestre. E naqueles dias não era fácil você remar e ir a um lugar para lançar a rede, porque demandava de um vento, demandava de um marinheiro poder remar dos remos ali. Era cansativo, era exaustivo, mas ele foi porque ele tinha uma palavra de Jesus Cristo na sua vida. E eu pergunto para você, você tem ido fazer as coisas porque você tem uma palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus na sua vida? Você tem tido fé em ir e entender que essa palavra de Deus vai mudar a sua vida? Que o milagre vai acontecer porque você está diante de uma palavra do Mestre? Então eu convido a você a confiar, a crer e lançar as redes. Pedro então sai, ele lança as suas redes mediante a palavra de Jesus Cristo. E o texto fala que ele pegou inúmeros peixes, entre grandes e pequenos. Ele tentava puxar a sua rede para fora, para dentro do barco, para fora do lago de Genezaré, e as redes começavam a quebrar, a romper, porque era o tamanho e o peso dos peixes ali. E ele faz um sinal para que os seus amigos que estavam ali pudessem vir e ajudá-lo, e outros barcos chegaram até ele para ajudá-lo a tirar aqueles peixes ali. Em outro texto, em outro evangelho, diz que os barcos ficaram cheios e eles quase afundavam de tanto peixe, do peso dos peixes que ali estavam. Os marinheiros, os pescadores, na noite anterior, saíram e não conseguiram nada. Mas pela palavra de Jesus Cristo, Pedro voltou, lançou a sua rede. E ele conseguiu pescar alguma coisa. O desafio para você nesse momento é: seja atento à palavra de Jesus Cristo. Ouça o que a palavra diz para você. Obedeça a palavra. E a sua vida vai ser diferenciada. Sua, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus irmãos. A sua igreja será muito mais abençoada porque você está obedecendo a palavra de Deus. Atente o que Deus tem para a sua vida. Hoje é feriado, dia 21.
alguns colegas no seminário, outros foram para outros lugares, mas obedeça a palavra. Que Deus possa manifestar em você a bênção dele na sua vida. Seja alguém diferente, porque Deus fez a diferença em você. Seja alguém que esteja atento à palavra de Deus, porque certamente as maravilhas chegarão até você. Eu creio em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado conosco até esse momento e que Deus cumpra a vontade dele na sua vida. E lembrando que no próximo domingo estamos em nosso templo com o nosso culto ali. E lembrando também que agora em maio nós estaremos todos os domingos à noite voltado um culto para a família, onde as famílias vão receber oração, preletores diferentes para ministrar a palavra, palavras objetivas voltadas para a família. Então não perca, não deixe de vir ao nosso templo, na Igreja Cristã da Cidade de Jardim, aqui em Goiânia, no setor Cidade de Jardim, a Avenida do Emanuel, número 200. Então venha, traga a sua família, traga um parente, traga um amigo, um vizinho, para que ele possa então assistir esses cultos e serem abençoados em nome de Jesus. E eu desafio você a vir você e toda a sua casa, trazer a sua chave e deixar ali no templo, simbolizando que você e toda a sua família está nesse momento de adoração ao Deus, buscando uma oração, buscando uma bênção para a sua família. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.